Hoje a gente vai mergulhar fundo num momento de contrastes, sabe? Um dia que consegue unir a alegria mais vibrante com a tristeza mais profunda e que nos desafia a olhar para dentro do nosso próprio coração. Para pensar um pouquinho isso. Será que é possível carregar no coração a aclamação e o lamento, a celebração e a angústia, tudo junto ao mesmo tempo? A jornada que a gente começa agora nos mostra que sim, e nos convida a contemplar esse mistério. Então a cena se desenrola assim. Jesus está saindo de Betânia, caminhando em direção a Jerusalém. A notícia dos seus milagres, principalmente a ressurreição de Lázaro, que tinha acabado de acontecer, se espalhou como fogo. E aí, peregrinos, discípulos, todo mundo começa a se juntar a ele, formando uma comitiva cheia de expectativa, de júbilo. E olha que interessante, Jesus, o rei, não escolhe cavalos de guerra, símbolos de poder, não. Ele escolhe um jumentinho simples, cumprindo uma profecia de séculos. E o povo, num gesto espontâneo de realeza, forra o chão com os próprios mantos, com ramos verdes. Não tem protocolo, não tem ensaio, é só um transbordar de alegria pura. E é esse o som que toma conta de tudo, um canto que é claramente messiânico. Aquela multidão, gente do povo, reconhece em Jesus a esperança de Israel. Eles o aclamam como Rei prometido, aquele que finalmente traz a paz que vem do céu. Mas claro, sempre tem quem queira estragar a festa, né? Os fariseus tentam calar aquela alegria toda. E a resposta de Jesus é de arrepiar. Ele deixa muito claro que aquele louvor não é um simples entusiasmo do povo, mas um evento cósmico. Um reconhecimento tão profundo que se as vozes humanas se calassem, a própria criação gritaria. E é aqui que a cena nos convida para uma reflexão bem pessoal. A gente pode se ver nesse animalzinho, simples, que serve de trono para o rei. E isso não é humilhante, muito pelo contrário. É um jeito de reconhecer que na nossa simplicidade, a gente pode estar sempre ao lado de Deus, guiados pela mão dele. A gente pode transformar essa imagem numa oração, sabe? Util ementum, como um jumentinho. Que o Senhor nos use no nosso trabalho, com a nossa alegria, a nossa serenidade. Que a gente possa ser esse instrumento humilde, pelo qual Ele entra, de forma triunfante, na vida das pessoas ao nosso redor. Mas aí, bem no auge da festa, quando a comitiva chega no topo do Monte das Oliveiras, a alegria é interrompida de repente. O clima muda, de uma forma drástica, inesperada. Tenta imaginar a cena. O cortejo para. E de lá, a vista de Jerusalém é de tirar o fôlego. O templo dominando tudo. É o ponto alto da jornada. Todos os olhos estão na Cidade Santa, mas os olhos de Jesus veem algo a mais. E no meio dos gritos de Hosana, um silêncio se impõe. O rei, no momento do seu aparente triunfo, chora. As lágrimas de Deus caem sobre a cidade que o aclama. A pergunta fica no ar, né? Deixando todo mundo sem entender. Por quê? Por que a dor bem no meio de tanta alegria? O que será que Jesus via que a multidão não conseguia enxergar? As lágrimas dele não são de pena de si mesmo, de jeito nenhum. São lágrimas de um amor que não foi compreendido. Ele chora pela dureza de coração da cidade que não reconhece o dia em que Deus a visitava. Ele vê a ruína que essa rejeição vai trazer, a recusa da paz que ele veio oferecer. E tem uma frase dita séculos depois da Santa Teresa que parece um eco do que Jesus sentiu ali naquele monte. É o doloroso mistério da liberdade humana. Deus oferece seu amor, sua graça, sua paz, mas Ele não força a porta do nosso coração. Ele pode ser rejeitado, e essa rejeição causa dor a Ele. Agora, vamos voltar o nosso olhar para a multidão. Aquele entusiasmo todo, aquela alegria vibrante. Quanto tempo será que durou? A história nos mostra que foi terrivelmente passageira. É chocante pensar nisso, mas em apenas 5 dias, um piscar de olhos, a cena vira de cabeça para baixo. A mesma multidão, talvez as mesmas vozes, vai cantar uma música radicalmente diferente. Escuta só essa dissonância, esse choque. Hosana se transforma em crucifica-o. Bendito o rei vira não temos outro rei senão César. Os ramos que enfeitavam o caminho são trocados pela madeira áspera da cruz, as flores pelos espinhos. São Bernardo, meditando sobre essa mudança chocante, usou palavras que, nossa, ecoam até hoje.
Como pode o coração humano abrigar extremos tão opostos em tão pouco tempo? Mas sabe, antes de a gente apontar o dedo para a multidão de Jerusalém, o convite é para um exame sincero. Essa inconstância, essa capacidade de aclamar Jesus no momento e de traí-lo com nossas atitudes no outro, será que isso não mora dentro da gente também? Então, diante de tudo isso, desse quadro de contrastes, qual é o chamado para nós hoje? A resposta a um convite é a coerência, uma fidelidade que vá além da emoção do momento. A grande lição talvez seja esta: reconhecer que dentro de nós existem as duas coisas, a capacidade de estender ramos e a de gritar, crucifica-o. A santidade não é nunca cair, mas ser constante. Lutar para que os nossos propósitos não sejam como fogos de artifício que brilham por um instante e logo se apagam. A própria liturgia desse dia nos dá uma chave. Ela nos convida a cantar este antigo salmo, um chamado para abrir os portões para que o rei possa entrar. E que portões são esses? Não são de uma cidade de pedra. São os portões do nosso coração, muitas vezes trancados pela fortaleza do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Deixar o Rei da Paz entrar significa sair para combater aquilo que cega nossos olhos e endurece a nossa consciência. E assim, este dia nos deixa com uma pergunta final. E não é uma questão teórica, é uma decisão. Hoje, agora, vamos levantar os portões do nosso coração ou vamos deixá-los trancados, aclamando o Rei só da boca para fora? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.